Boa noite, Brasil Bunditária, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar dos últimos livros que eu li. Eu tava achando, quando eu criei esse roteiro, que nossa, eu vou abalar, ler 2 livros. E tá tudo bem também, só que assim, eu tava esperando que eu fosse apresentar pra vocês 4, 3 ou 4. 2, mas tudo bem. Um deles é nacional e o outro é um famosíssimo no TikTok. Se você está acompanhando o desafio de 30 dias, só de olhar aqui atrás você pode ter uma leve dica do que é. E eu dei spoiler no vídeo de ontem, então vamos começar pelo que o spoiler já tá muito na cara. Antes de começar, eu quero dizer que eu me inspiro na Bels Lopes, essa menina aqui, no quesito de dar nota pros livros que eu leio. Então, são 5 estrelas e um coração de favorito, igual ela faz, igual muita gente faz também, mas ela é a única que eu lembro assim de cabeça na hora. E os 2 que eu vou mostrar nesse vídeo, se eu não me engano, são 5 estrelas e coração de favorito. Muita gente faz isso de dar 5 estrelas e coração, mas o dela veio na minha cabeça porque eu acompanho ela há um tempo, então, há um tempo assim, uns anos, então foi por isso que eu citei ela, mas várias pessoas fazem no TikTok. E eu já mostrei A Hipótese do Amor. Inclusive, é um livro que eu tava com receio de ler, porque, primeiro, ele é famosinho, segundo, que a Bels mesmo já tinha falado que não tinha funcionado pra ela, e terceiro, que ele era famosinho. E, assim, eu sou uma pessoa que quando uma coisa fica muito famosa, o meu interesse por aquela coisa diminui drasticamente. Mas teve uma época que eu queria muito, e ainda quero, mas eu queria muito ler esse aqui, porque eu quero muito ler os livros da Ellie Hazelwood, e aí eu queria ir na ordem certinha de lançamento. Então o primeiro foi quem? Assim, ordem de lançamento da minha cabeça. E o primeiro é, de fato, Hipótese do Amor. E assim, vou falar pra você, meus amigos, primeiro eu quero mostrar os post-its. Sim, eu faço post-it também. Ai, gente, isso me erre, sabe? Me erre. Ficaram assim. Eu gosto de mostrar assim. Deixa eu mostrar com a cara pra vocês verem se combina ou não. Julguem aí, por favor. Eu quero dizer que, primeiro, ele é cadelinha demais. Eu adoro isso. Adoro, adoro, adoro. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler, mas provavelmente eu vou dar spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, por favor, vai embora. Mas eu vou tentar não dar spoiler. Ele é muito cadelinha. Acontece uma coisa com ela no livro, vou deixar no ar, que ele vai atrás feito o cão. Esse homem incorpora o cão para ir atrás de uma certa pessoa do livro. E assim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho 2 coisas em específico para dizer sobre esse livro, mas que envolve esse livro. Eu tenho 2 coisas para dizer específicas que acabam batendo nesse livro, mesmo não sendo sobre esse livro. A primeira coisa delas é trope de relacionamento falso. E os 2 livros que eu vou mostrar nesse vídeo tem essa trope. O livro que eu tô lendo agora, talvez não mostre no final, não, enfim, tem essa trope. O livro que eu vou ler depois tem essa trope. Então assim, eu tô numa sequência de 4 livros de relacionamento falso. Mas o que eu quero dizer sobre relacionamento falso, fiquei sem voz, eu amo essa trope desde que ela seja bem escrita e com um motivo plausível. Eu já li alguns livros de relacionamento falso em que o motivo é ridículo, entendeu? Não vou saber citar aqui agora, porque eu só sinto dentro do meu coração. Eu não lembro exatamente quais livros foram. Mas que o motivo é ridículo. Apesar da graça, pra mim, ser a parte em que eles vão se apaixonando lentamente, sem querer contar um pro outro, porque é de mentira, a gente não pode, afins. Mas eu gosto como eles têm um motivo plausível. E aqui, pra mim, foi meia boca de plausível. É isso porque eu favoritei, tá bom? Então, assim, é entendível do ponto de vista dele, mas eu não sei se eu entendo muito pelo ponto de vista dela. Tá entendendo? Porque, pelo ponto de vista dele, os motivos dele, eu não vou falar muito, mas... porque eu não sei se tá aqui na sinopse. Mas eu não vou falar muito os motivos. Eu acho que os motivos dele, pra mim, foram mais plausíveis, mais entendíveis, mais pro relacionamento falso do que os motivos dela. E assim, é uma opinião minha, você pode ter gostado dos motivos dela e o problema é inteiramente seu. Mas eu
achei que se fosse ela sozinha, a situação dela seria resolvida de uma forma muito mais fácil. Ele realmente tinha bastante a ganhar com o acordo, então o motivo dele eu entendo, o dela eu não entendo muito, até apesar de eu entender. E a segunda coisa é, eu tinha um negócio de que livros, eles são bem caros, né? E eu não tenho tantas condições assim, apesar de ter bastante. Mas é porque eu coleciono há muito tempo. Eu não gostava muito de marcar livro, porque, não sei, eu lia o livro, simplesmente lia, e é isso, beijo. Aí depois de um tempo, depois que eu comecei a realmente acompanhar a Bels, porque eu já vejo vídeos dela há um bom tempo, mas eu não acompanhava, entendeu? Agora eu acompanho mesmo. E aí eu comecei a botar post-its nos meus livros. Isso eu comecei a fazer em 2023. E pra mim era isso, entendeu? Isso aqui era o que eu marcava, os meus livros e minhas partes favoritas. Mas tinha um tempo que... Tem um tempo que eu queria muito escrever, porque eu sentia a necessidade de colocar o que eu tava sentindo escrito. Só que eu tinha receio porque, poxa, eu vou escrever no livro, sabe? Esse livro foi o único livro até agora que eu senti que eu tinha a necessidade de escrever no livro. Porque os outros livros que eu li, apesar de eu querer marcar, não tinha aquela necessidade, era uma marcação ou outra que eu queria fazer. Esse aqui eu realmente senti a necessidade de escrever no livro. E isso mudou tudo pra mim desde o momento que eu escrevi pela primeira vez esse livro. Tipo, primeira palavra. Mudou tudo pra mim. Eu escrevo de lápis, porque qualquer coisa eu posso apagar, né? Não sou besta. Mas é muito legal escrever e saber que esse livro foi lido e sentido. E que se alguém lê, ela pode ler as minhas opiniões, os meus sentimentos e concordar ou não com eles. Essa parte vai ter spoiler mesmo, então se você não quiser, pula. Eu escrevi, ó, no livro mesmo. E ele tá escrito, tem bastante spoiler, inclusive. Mas spoiler só da minha reação. Deixa eu dar uma coisa aqui, aqui eu até marquei com lápis. E a pessoa que lê depois pode ou não se identificar. Não foram em todas as marcações que eu escrevi, mas eu escrevi em algumas que eu realmente sentia necessidade e agora, tipo assim, tudo mudou, tá ligado? Eu sinto que eu tenho mais liberdade com os meus livros e é muito legal. Ó, spoiler de novo. Tá vendo? E é muito legal você passar as páginas e ler. Enfim, eu queria fazer isso desde que eu li um livro de uma pessoa que escreveu e eu conseguia ler as marcações, o que ela tava pensando. E é muito legal mesmo. Eu super recomendo você escrever, porque no final das contas é isso. O livro, ele foi feito pra ser lido e não pra ser colocado na estante como um troféu. E tá tudo bem se você quiser só ler o livro sem marcar nada. Tá tudo bem se você quiser rabiscar o livro inteiro de ponta cabeça. Tá tudo bem se você quiser só marcar com post-its, marcar com marca-texto. Isso eu ainda não faço quando sou louca. Pra mim não tem sentido. Tá tudo bem se você quer quebrar a lombada do seu livro. Mas enfim, tá tudo bem você ler o livro do jeito que você quer e que você acha melhor, até porque o dinheiro é seu, o livro também é seu. Mas eu acho muito legal e é muito legal saber que alguém vai poder ler meus pensamentos. E tem memes, sabe, que a gente usa hoje em dia, que no caso... Ai, perdi um post-it. Enfim, é isso. Eu queria falar sobre isso porque foi o que esse livro me fez fazer pela primeira vez e eu amo agora. Eu marco, escrevo os livros, tudo que eu tô lendo, sendo que eu só tô lendo um, depois que eu li esse. Mas enfim, é isso. O próximo livro foi um livro que foi muito engraçado a forma que eu descobri ele. Eu li pelo Kindle. Eu queria mostrar primeiramente essa capinha. Sabrina Carpenter Vibes. Foi engraçada a forma que eu conheci esse livro, porque eu tava rodando no meu Instagram pra fazer uma coisa em específico, que eu não lembro o que é, mas eu ia fazer uma coisa específica. E aí passou pra mim uma propaganda do livro físico, desse livro. E aí eu li a sinopse, e aí eu vi que era sobre casamento em Vegas. Falei, eu preciso agora. Eu estou falando de quê? Acidentalmente Casados. Isso aqui, meus amores, isso aqui é Elite. Ele virou um dos meus livros favoritos da vida. Pra sempre. Pra terra. Eu sinto saudades desses dois aqui. Saudades. Eu comprei outro livro que eu não tinha intenção nenhuma de ler, mas que depois eu descobri que o plot é parecido. Eu vou falar mais dele depois.
que o plot é parecido, simplesmente por ser parecido com esse aqui. Eu amo esse livro. Enfim, eu quero muito livro físico, só que eu só vou poder comprar pra julho, porque eu tenho que esperar chegar pras pessoas que compraram na pré-venda pra eu poder ver como é que é o livro pra poder comprar. Sim, sinceramente, o que dizer? Ele é perfeito, eu sinto saudade desses personagens, eles se casam bêbados, isso tá na sinopse, não é spoiler, se casam bêbados em Vegas. E esse aqui eu também senti muita vontade de escrever nele, eu escrevi, fiz notas no Kindle. Então eu escrevi de verdade, mas eu botei notas e quando eu receber o físico, meu amor, me espere que eu vou anotar tudinho. Eu sinto saudade desses livros, esse livro é maravilhoso. Ele é nacional, se eu não me engano. Ele é... Ambos aqui são mais 18. O que vai falar dele mesmo? Ele está por R$ 3,99 no Kindle. E, se eu não me engano, está no Kindle Unlimited. Então, assim, eu comprei o livro por R$ 3,99. Porque eu não tenho mais a minha assinatura do Kindle Unlimited. E eu vou dizer, foram os R$ 3,99 mais bem pagos da minha vida. Tá? Os R$ 3,99 mais bem investidos. Eu recomendo, se você tiver R$ 3,99, compre este livro. Você pode ler pelo aplicativo do Kindle se você não tiver um Kindle. Se você não tiver R$ 3,99, mas você tiver uma assinatura do Kindle Unlimited, eu acho que está no Kindle Unlimited. Então pegue este livro e leia. E eu tenho uma coisa pra dizer desse livro, que não é spoiler. O sobrenome deste homem é a coisa mais horrorosa que eu já li em toda a minha vida. E olha que eu amo esse livro. Eu tô falando bem aqui há 20 anos, que eu falei que ele é um dos meus favoritos da vida. Eu odeio o sobrenome desse homem, que é Whitethorn, vou deixar escrito. O sobrenome é horrível, é feio. E assim, Luana Magalhães, se por algum motivo nessa terra tem 3 inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo, você vê esse vídeo no meio de 3 inscritos, eu amo seu livro. Se você quiser me dar um físico, eu tô aceitando. Mas o sobrenome dele ficou difícil. Metade do livro, o sobrenome é Whitethorn, é espinho branco em inglês. Metade do livro, eu simplesmente fiquei lendo Whittleton. Porque eu não conseguia assimilar que o sobrenome deste homem era Whitethorn. E aí depois, eu simplesmente continuei lendo Whittleton. Porque eu acostumei a ler assim. Então o sobrenome dele é horrível, mas o restante, esse livro é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Tem R$ 3,99, compra e lê. Tá? É isso tudo que eu falo. Eles se casam bêbados em Las Vegas e tem que fingir um casamento falso pra não arruinar a carreira de nenhum dos dois. Enfim, é isso. Leiam. Tá? Aqui. Então, gente, basicamente foi isso. Esses foram os 2 últimos livros que eu li. Enfim, o último, antes desses 2 que eu li, foi Percy Jackson e 4. E eu não queria trazer Percy Jackson 4, porque, Percy Jackson. Então, foi esses últimos livros que eu li. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você acompanhar esse desafio de 30 dias de vídeos que a gente tá fazendo. Que eu estou fazendo. Me siga nas minhas redes sociais. Eu sou menos falada, tagarela lá, ok? Então, siga nas minhas redes sociais. E é isso. Um beijo. Ai, morrei no meu gloss. Toma aqui um beijo de gloss. E tchau!